Nadie é 100% feliz. Às vezes a felicidade parece ser temporária. Uns atos reímos, outros atos lloramos. Uns atos estamos bem, outros atos parece que todo está mal. Há dias que a luz brilha sobre a casa e as coisas fluem, pero há dias que não. Há dias que parece que todo quer sair mal e nada quer sair bem. Muitas vezes nos decepcionamos com a vida porque todo o que intentamos fracassa. Queremos que as coisas puedan acertar e quando mais queremos, parece que mais fracassamos. Hemos cambiado de lugar, hemos cambiado de casa, hemos cambiado de trabalho e parece que nada cambia. Não sabemos se será a suerte, se será a vida, se serão as pessoas ou se seremos nós mesmos. A vida é dura, a vida é llena de surpresas e nem todo podemos controlar, muito menos do que temos que viver. A verdade é que as pessoas, elas se preocupam, elas se assustam, as pessoas se descontrolam e o medo las conduz a decisões inapropriadas. É bueno recordar que tus decisões te trajeron acá. É bueno não olvidar que tus decisões te hicieron llegar acá. La verdad es que aunque sea innegable, aunque no sea aceptable, aunque sea difícil poder creer en esto, mas la verdad, nosotros somos los resultados de aquello que hemos decidido. Y si decidimos, así será. Y si pensamos, así será. Tal vez algunos que escuchan hoy día están presionados, están asustados, están con miedo. Las cosas que se habla del mundo, los trabajos, la familia, el divorcio parece ser la única salida. Matarse a veces parece ser el único camino. Irse parece que es la única forma de poder vencer en la vida. ¿Qué puedo hacer cuando nada sale bien? ¿Qué puedo hacer cuando todo está mal? No sabemos a quién recoger, si contar a un pastor, a la papá, a la mamá. No sabemos a quién quejar, no sabemos a quién decir. ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos estar? La Biblia nos trae algunos pensamientos sobre esto. Y es bueno entender que la palabra de Dios es el camino para que nos haga entender. La verdad es que no importa el lugar que estés, la cosa es con quién estás. No importa el lugar que vivas, lo que importa es con quién andas. No importa el lugar que pises, lo importa es con quién estás pisando. La verdad, lo que está faltando en la vida no es solo acertar, es tener la compañía de alguien. Es interesante poder pensar en este punto, porque nosotros constantemente estamos acompañados. Somos acompañados del papá en el comienzo. En medio del camino somos acompañados por los primos, por los amigos, por el colegio. Pasa el tiempo y somos acompañados por los amigos que son hijos de los vecinos, por los cursos, por las universidades que realizamos. De que a poco somos acompañados por los compañeros de trabajo. De que a poco somos acompañados por la pareja. De que a poco por los hijos. De que a poco por los nietos. Y de aquí a poco nosotros dejamos de acompañar a las personas. Un día nos vamos, un día nos morimos y un día todo se acaba. Mas é interessante que, assim como as pessoas se vão, os companheirismos de Deus nunca se apartam. Deus sempre ha estado presente com nós. Deus nunca nos abandona, Deus nunca nos deixa. E isso puedes entender que talvez o que está faltando em tu vida é uma boa companhia. E não é uma chica, não é um chico, não é que o marido, não é que a esposa, não é tendo um hijo que tu matrimônio se vai salvar. Não é tendo 2 hijos que tu matrimônio se vai salvar. Muitas pessoas querem seguir casados porque têm um hijo. La verdad es que eso no tendría un sentido porque el hijo no puede unir al casal. El hijo es el resultado del amor del casal.
Mas uma coisa puedo decirte, que Cristo vino para poder acompanhar-nos. Um dia Jesus encontra a Pedro. Pedro estava trabalhando como seu trabalho normal, pescador. E essa madrugada, Pedro não havia pescado nada. Justamente esse dia, Pedro não conseguiu encontrar nada. E pescando toda a noite, não agarrou nada. Os pensamentos, a ideia foi assustadora. Pedro disse, não pode ser que não haya conseguido pescar nada. Não pode ser que não haya conseguido lograr a nada. Não pode ser. Pero foi assim. E essa é a verdade. Pedro não encontrou nada. E aí diz que assim nós estamos intentando, pero nada encontramos. Intentando e sempre falhamos. Pedro está volviendo a la casa depois de uma madrugada inteira de trabalho sem haver conseguido um pez. E talvez hoje dia tu estás volviendo a tu casa também. Talvez me estás escuchando no bus, me estás escuchando no trem, em el caso. E talvez estás volviendo sem nada. Talvez hoje dia não há nada para trazer a la casa. Talvez hoje dia não há nada para chegar a la casa. Pedro estava assim, retornando a casa sem nada. E quando ele chega à orilla del mar, el mar de la Galilea, quem estava aí? Jesús. Pedro comienza a sacar las redes porque era hora de lavarlas. Pedro y los amigos lavan las redes diciendo, hoy día no hemos vendido, no nos ha ido bien, no tenemos nada. Nada. No sé si el problema será la barca, el mar, o el problema será que soy un mal pescador. No hay nada. Y cuando él estaba lavando las redes, la Biblia dice que Jesús aparece. Y Jesús mira y dice, calma, ¿puedo entrar a tu barca? Pedro se sorprende. Un desconocido le estaba hablando. Y tal vez hoy día así también estás escuchando sin querer. Yo soy un desconocido para ti. El programa es un desconocido para ti. Solo que la cosa no es el que hace el programa, la cosa no es el programa, la cosa es de quién se habla en el programa. En el caso de Pedro, había la presencia física de Jesús, que cuando lo ha mirado le ha dicho, Pedro, vuelve al mar. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo él sabe quién soy? Mira, tu esposa no te conoce tanto como Dios te conoce. Tu esposa no sabe todo lo que piensas, pero Él sabe. Tu esposo no sabe todas tus preocupaciones, pero Él sabe. Tal vez tú has estado mal durante tantos años y has escondido eso. Nadie sabe, pero Él sabe. Y la Biblia dice que le llama por su nombre, Pedro. Entra más adentro, Pedro. Y Pedro se entra. Y entonces Cristo lo mira y le dice, ahora Pedro, lanza la red al lado derecho. Como buen pescadores, aquella época, ellos lanzaban las redes al lado izquierdo. Y la mejor hora para pescar era en la madrugada y nunca en el día. Los peces cuando ven las sombras de los hombres se asustan y se escapan. El día no es un momento apropiado para pescar. E Pedro disse, Senhor, he pescado toda a noite, não é agasado nada, não adianta, não há peixe hoje dia. Pedro, lança la red al lado direito, Pedro. Mas Senhor, lança la red. Jesus estava dizendo, Pedro, intenta uma vez mais. Eu sei que has intentado toda a noite, toda a vida, toda a semana, todo o mês, todos os anos. Eu sei que has intentado. Te estou dizendo, Pedro, intenta uma vez mais. Mas, Senhor, ela não cambia. O mar não traz resultados. O marido não traz resultados. A vida sigue a mesma. Os problemas siguen os mesmos. Senhor, eu não posso intentar. Intenta, Pedro. Lança essa rede de novo. Pedro não confia no que se está dizendo. Pedro crê que não vai dar certo. Pedro crê que se vai tentar de novo vai ser um sacrifício em vano. Pedro crê que se vai lastimar de novo.
Pedro cree que si intenta de nuevo no va a dar cierto, que va a salir con las manos vacías de nuevo. Pedro piensa que si va a intentar nuevamente no va a conseguir. E talvez hoje dia usted está assim, intentando anos tras anos arreglar esse matrimônio, arreglar esse trabalho, arreglar essa vida, e nada dá certo. Tienes medo de intentar. Mas talvez hoje dia Deus nos ha traído aqui no programa para dizer-te, Pedro, Pedra, intenta de novo. Intenta de novo, Pedro. Então Pedro mira a Jesus e diz, Senhor, em tu palavra lançarei esta azeite. E Pedro agaza o azeite e lança ao lado direito como Cristo lo havia ordenado. E quando ele lança o azeite, algo diferente acontece. O azeite queda pesada. O azeite queda lleno. O azeite queda repleta. Algo ha passado. Algo acontecido. Desta vez era diferente lo que estava acontecendo. Intenta de novo, Pedro. Porque desta vez todo pode sair diferente, Pedro. Intenta de novo, Pedro. E quando ele lançou o azeite era pesada e não dava para sacar. Tinha que chamar outros amigos e não conseguiam sacar. Mas havia tanto pez, mas tanto pez, que solito não ha conseguido alçar tudo. A barca que estava a seu lado saiu beneficiada. O outro barco que estava a seu lado saiu beneficiado. Porque desta vez ha dado certo. É que havia uma diferença. Na primeira madrugada, Pedro estava solito com seus amigos. E agora, na manhã, não era o lugar certo, não era a hora certa, não era o momento apropriado, mas estavam com a persona certa. Desta vez, Jesus estava no barco. As coisas não dão certo porque tu estás, porque o outro está, porque estás apoiado, porque o pastor te lo orado. As coisas dão certo porque Jesus está no barco. Não todo dará certo, mas se Ele quer que dê certo, as coisas darão certo. E quando Jesus estava no barco, o mar ha funcionado, o barco ha servido, as redes han servido. Ou seja que não, era o mesmo lago, era o mesmo barco. Eram as mesmas pessoas. A diferença é que desta vez Cristo estava no barco. O que falta em tu vida é ter Cristo em tu barco, é ter Cristo dentro de la barca, é ter Jesus dentro de tu coração. O que falta hoje dia é ter Cristo na vida. Que se Cristo está em tu barco, todo pode sair diferente. As coisas han dado errado, as coisas não han salido bem, porque faltava Jesus. Jesus te ha faltado. Hermano, hermana, onde falta Cristo, faltará todo. Onde falta Cristo, não há vida, não há paz. Estás vivendo todo o que estás vivendo porque faltou Cristo. Te vou ler algo. O inferno é real. E o inferno será para aqueles que não tiveram a Cristo. Hernández Díaz López, pastor presbiteriano, disse isto: quem nunca pensou em el cielo se recordará del cielo en el primer minuto que pase en el infierno. El rico y Lázaro. El rico se acordó de Dios después que todo ya se había ido. Mi estimado hermano, mi estimada hermana que ves este video hoy día, lo único que te falta es tener Jesús. Lo único que te falta es tener a Cristo. Y tal vez nada te va bien, es porque te falta Jesús.
es porque tal vez usted no está bien. Es tal vez porque tu corazón no está bien. Es tal vez porque tu vida no está bien. Lo único que falta, mi estimado amigo, es tener a Cristo.